início dos anos 2000, após uma série de reformas econômicas, a China implementou a estratégia Going Out, que estimulou a expansão de empresas chinesas fora do país. Anos depois, a nação asiática lançou sua estratégia de comunicação global. O objetivo? Combater discursos negativos na mídia hegemônica internacional e reforçar sua própria versão da história chinesa. O pesquisador e jornalista argentino Pablo Morales investiga a estratégia de comunicação da China na América Latina em seu pós-doutorado pelo Departamento de Mídias e Comunicações da Escola de Economia de Londres. Ele trabalhou como jornalista em Pequim para a Rádio Internacional da China e para o Diário do Povo Online e agora vai bater um papo com a gente sobre a mídia e o jornalismo na China. Bem-vindo, Pablo. Obrigada por concordar com a entrevista, obrigada por estar aqui. E primeiro, você poderia contar como está organizada a mídia na China? Muito obrigado pelo convite para falar sobre a China e sobre a estratégia de comunicação na China. A mídia na China, eles têm uma concepção muito central do papel do jornalismo na sociedade chinesa. Então, eles concebem a mídia que tem que jogar, tem um papel que tem que ajudar, ser parceira do governo para a construção da nação. Então, tem várias mídias que não são todas nem, por exemplo, controladas diretamente pelo governo, não são todas públicas, também tem mídias privadas, sobretudo desde os anos 90, eles têm começado um processo de privatização da mídia, mas sempre tem uma espécie de controle editorial sobre o que vai ser publicado. Então, não tem direcionamentos de como a mídia tem que atuar. Então, tem as mídias principais, mais importantes a nível nacional do país. Por exemplo, tem a CCTV, que é a TV, o canal de televisão central da China, que a mídia mais importante do país. Tem o Jornal do Povo, que é o jornal representa a voz do Partido Comunista da China, que é a principal fonte de informações sobre as políticas do governo. É lá onde vamos encontrar as opiniões também sobre assuntos internacionais que o governo tem. É ali que vão aparecer as matérias mais importantes sobre o que está acontecendo na China. Tem também veículos de comunicação chineses que são internacionais, como você falou. A China tem um interesse muito especial em se comunicar com o mundo, porque eles acreditam em que para a China ser considerada uma potência, ela tem que ser entendida, que as populações em países estrangeiros têm que conhecer mais o que está acontecendo na China, mas diretamente da voz da China. O que quer dizer, em muitos países tem uma dependência de agências internacionais de notícias que pegam informação da China, mas filtram segundo os interesses desses países. Então, a China tem interesse em se comunicar diretamente, sem passar por esse filtro de mídia, em muitos casos, ocidentais. E quais são as principais diferenças do que se entende o jornalismo na China e o jornalismo no que a gente chama de mundo ocidental? Então eu falei um pouco sobre esse conceito de jornalismo construtivo, que as mídias, os veículos de comunicação têm um papel de ser parceiros do governo na construção da nação. Nesse sentido, as informações vão ser publicadas, mas também considerando o impacto dessas informações na estabilidade da sociedade. Então, se tem alguma informação que talvez pudesse criar conflito social, então ali tem um processo editorial bastante forte para evitar essa formação. A gente pode pensar também em fake news. No caso da China, que é um país de uma população de 1 bilhão de pessoas, você entende que se tem notícias que podem causar conflitos, esses conflitos não vão ser
pequenos, como um país pequeno. Isso leva também a que, quando a gente, desde a cultura jornalística ocidental, enxerga para a China, pode considerar esse controle editorial como uma forma de censura. Então, para nós, esse controlar que tipo de informação vai ser publicada numa mídia é uma forma de censura. Em muitos dos nossos países da América Latina, tivemos processos de ditaduras, por exemplo, onde a censura era uma coisa real, com implicações também muito perigosas para pessoas que tentarem falar de coisas que o governo não concordava. Então, no caso da América Latina, a cultura e as culturas jornalísticas da América Latina, se pensarmos também um continente bastante grande, com muitos países, mais de 20 países, com culturas jornalísticas que se formaram segundo processos bem diferentes, mas todos têm um enxergar que é muito próximo à cultura jornalística dos Estados Unidos, porque foi muitos países e muitos acadêmicos e jornalistas de países da América Latina têm se formado nos Estados Unidos ou têm seguido os modelos do jornalismo nos Estados Unidos. E esse olhar dos Estados Unidos é um olhar mais crítico, onde a mídia é o quarto poder, eles têm que escrutinar o governo, têm que criticar o que deve ser criticado e vão apontar aos problemas que tem o governo, sem nenhum problema e sem pensar em se censurar só porque o governo não gosta de uma matéria que talvez, ao olhar do governo, talvez poderia criar um conflito social, mas o mais importante é que o poder tem que ser controlado pelo povo e não o contrário. E como foi a sua experiência no jornalismo na China? A experiência como jornalista formado nessa cultura jornalística latino-americana, ou mais ocidental em geral, onde você tem que controlar o que o governo está dizendo e você assim, vai para a China e se encontra nessa cultura jornalística diferente, tem um processo que você tem que se adaptar a como é o costume na China e realmente tem uma dinâmica um pouco especial, porque você está trabalhando também com jornalistas chineses que têm outra visão do jornalismo e você não pode se impor, não pode impor a sua visão do jornalismo, mesmo quando você foi contratado para dar, de algum jeito, adaptar as informações chinesas ao público na América Latina. No meu caso, eu trabalhava para a mídia internacional, então o interesse deles era de divulgar, de disseminar informações, transmitir informações desde a China para a América Latina. Então, tem um processo de adaptar essa informação ao estilo jornalístico da América Latina. Então, você tem que negociar, como jornalista estrangeiro, quais elementos você pode realmente adaptar e quais coisas você não tem controle. Sim? E na questão editorial, talvez, é a área um pouco mais clara que você não tem controle. Você tem que só seguir as indicações que tem o editor, que o editor vai ser chinês também. E como os veículos como CGTN, a Agência de Notícias Xinhua e China Rádio Internacional se inserem na estratégia global chinesa de comunicação? Bom, na China tem uma estratégia de comunicação para se comunicar com o resto do mundo, e essas mídias internacionais, elas tentam falar diretamente com populações em outros países. Então, essas mídias que você falou, a CCTV, que é a televisão chinesa, tem a Rádio Internacional da China, tem o Jornal do Povo e tem outras plataformas, tem também a Agência de Notícias Xinhua. Então, são diferentes plataformas para atingir
audiências em diferentes países e também segundo uma estratégia que é plurilingüe. Por exemplo, todas essas plataformas têm serviço em línguas estrangeiras, incluindo, no caso da América Latina, o espanhol e o português também. Então, desde o começo, ou a fundação da China, da Nova China, em 1949, com essa fundação da Nova China, eles começaram uma estratégia para comunicar o que era esse experimento da Nova China, da China comunista nesse momento, né? Então, eles começaram com transmissões, por exemplo, de rádio internacional da China, sobretudo em inglês, mas depois, como eu falei, em espanhol, em português, e também, no caso da América Latina, teve algumas transmissões em línguas de povos indígenas, por exemplo, o Quechua, para populações da Bolívia, de Peru também. Então, você pode ver que esse interesse em se comunicar com a América Latina não é uma coisa nova. Isso já tem várias décadas. O que é novo é o maior número de plataformas que agora temos. Porque todas essas plataformas que eram mídias tradicionais antes, agora são também todas digitais e através de redes sociais também. Então, essa estratégia de se comunicar com a América Latina tem se pluralizado e tem se tornado ainda mais sofisticada nesses últimos anos. E como a mídia tradicional constrói a imagem que ela tem da China? Bom, a mídia tradicional, no caso da China, ela, se falamos sobre a mídia tradicional da China, tá? Eles vão fazer um trabalho de apresentar a China para o mundo. Então, nesse sentido, eles vão construir uma imagem que mostra, sobretudo que apresenta a China e o desenvolvimento da China. Então, não é só, por exemplo, quando desde a América Latina temos notícias sobre a China, na maioria das vezes vão ser notícias sobre assuntos internacionais, sobre política internacional, sobre o papel da China nas Nações Unidas, ou talvez sobre acidentes que aconteceram lá na China. Mas no caso da China, ela quer que essa imagem seja ainda mais plural, que não seja só assuntos internacionais, só geopolítica, mas também uma imagem de uma nação que está se desenvolvendo e que esse modelo chinês é muito sucedido. Então, o que eles vão apresentar na mídia tradicional chinesa é sobretudo essa imagem da China que é uma força para o bem no mundo, que está ajudando países mais pobres a se desenvolver também. Então, se você, por exemplo, assiste programas que são produzidos pela CCTV, tem documentários sobre cultura, culinária, história da China, e tem outras temáticas que talvez não apareceriam em mídias da América Latina ou de outros países estrangeiros, por exemplo, sobre tecnologia, sobre ciência desenvolvida lá na China. Então, realmente matérias que seria muito difícil para serem difundidas, disseminadas na mídia da América Latina. E como a mídia ocidental enxerga a China? A mídia ocidental, quando falamos de ocidental, é também é difícil de falar, mas a primeira coisa que vem à cabeça da gente é, por exemplo, a mídia muito crítica dos Estados Unidos e da Europa, que apresenta uma China como uma ameaça política pelo regime comunista, do Partido Comunista, por questões que acontecem também dentro da China, e o enxergar do Ocidente vai ser muito crítico em questões, por exemplo, de direitos humanos, questões de direitos de trabalhadores, de minorias étnicas, etc. Então, essa visão da China vai ser muito mais crítica, e quando você não conhece a realidade da China, pode ficar com uma imagem que é muito mais negativa do país.
porque só vai ter informação sobre os problemas que tem. Como eu falei, essa visão ocidental do jornalismo é de apontar para os problemas e falar o governo não está fazendo a coisa certa nessa questão. Então, isso é o que a mídia ocidental vai fazer. Vai chegar para a China e apontar para os problemas da China. Enquanto você assiste a produção jornalística da China, vai ser uma tarefa de contrarrestar essas narrativas ocidentais. Que estratégias de comunicação a China tem utilizado na América Latina? Tá. A gente começou falando sobre mídia e sobre a mídia da China, mas a estratégia de comunicação da China vai além de mídia. É mídia, mas também tem outras estratégias que são muito interessantes. Mas vou começar pela mídia, que é a estratégia mais antiga também. Como eu falei, um dos primeiros veículos de comunicação que a China tem, por exemplo, a Rádio Internacional da China, o Jornal do Povo. Eles transmitem internacionalmente, mas também são mídias importantes do país. Então, a primeira estratégia é criar os seus veículos de comunicação. Eles chamam isso a estratégia de construir barcos para sair ao mar. É uma espécie de metáfora de estratégia militar, de combater, como eu falei, eles querem combater as narrativas da mídia ocidental. Então, um jeito é de construir os seus barcos, ou seja, criar os seus veículos de comunicação em muitas línguas. No caso da América Latina, seria em português e em espanhol. Mas a experiência é que a maioria das audiências na América Latina não conhece nem sabe da existência desses veículos de comunicação da China. Tampouco tem muitos estudos sobre esse caso, mas os poucos estudos mostram que a maioria das pessoas na América Latina não conhece sobre esses canais. E um grande problema é que por exemplo, o canal CCTV não tem muita acessibilidade dentro da América Latina para assistir a esse canal de televisão. Então, se, não sei, uma pessoa do Equador, da Colômbia, ver a televisão, talvez não vai encontrar esse canal na oferta de canais que tem da TV a cabo ou da TV satelital ou televisão digital. Vai ser difícil para eles encontrarem esses canais. Isso tem melhorado nesses últimos anos, mas ainda é um desafio para eles para se posicionar, porque a gente tem que pensar também que esse canal da China vai estar competindo com outros canais internacionais e, além dos canais internacionais, vão competir também com canais nacionais e regionais dos mesmos países. Então, é muito difícil para um canal internacional que vai falar sobre notícias de um país que está bem longe da realidade da América Latina. Então, para um argentino assistir o canal chinês, vai ser só, talvez, porque tem um interesse especial na China. Mas esse não é o público que a China quer atingir. A China quer atingir um público maior, para aquelas pessoas que não conhecem sobre a China se interessarem mais sobre o país. Então, como pode-se quebrar essa barreira para atingir mais públicos? É através de parcerias com mídias locais. Então, por exemplo, essa é a segunda estratégia, que eles chamam de emprestar barcos para sair ao mar. Então, não é criar barcos, mas emprestar. Então, seria emprestar as plataformas que já existem em nossos países para atingir um público-alvo ainda maior. Então, por exemplo, no caso do Brasil, um dos exemplos mais claros, que talvez muitos brasileiros conhecem, é a parceria que a CCTV tem com a Band News, ou o Grupo Bandeirantes, que levou em 2019, quando eles assinaram essa parceria, a, por exemplo, não só a disseminação
de conteúdos chineses em canais que são do Grupo Bandeirantes, mas também a coprodução de um segmento de notícias sobre a China na Band News, que se chama Mundo China. Mundo China. Que é muito interessante. Em português se chama Mundo China, mas em chinês o nome não é Mundo China. O nome em chinês, Zhongguogushi, que quer dizer contos chineses. Essa é uma estratégia que vem desde o governo, que quer dizer que a China tem que tomar controle sobre como a realidade chinesa é contada no mundo. Então, a China tem que contar bem a sua história, a sua cultura para o mundo inteiro. Então, esse Mundo China realmente reflete essa visão, que não é uma visão da mídia, mas é uma visão da política da China a nível internacional. Então, essa segunda estratégia de parcerias, não só com o Brasil, mas tem também outros projetos em outros países, por exemplo, na Argentina, com a televisão pública, com o Telam, que é a agência de notícias da Argentina. No caso do Chile, com uma empresa privada, que é a Rádio Cooperativa. Eles têm um programa de rádio que fala sobre o efeito China, o impacto da China no Chile. E é um programa de rádio onde eles falam muito sobre esses projetos que a China tem e os investimentos que a China tem no Chile. No caso de outros países, por exemplo, a Venezuela tem Telesur, que é um canal de televisão internacional, que também tem parceria com o CGTN desde mais de uma década. Antes era, por exemplo, coprodução de programas sobre cultura, e isso realmente ajuda a criar uma imagem da China que é muito mais próxima da realidade latino-americana e ajuda a China também a atingir uma maior quantidade de pessoas, porque Telesur, Band News, televisão pública na Argentina e a rádio já são plataformas ouvidas, veículos de comunicação muito populares em seus países, com milhões de pessoas que estão assistindo cada dia. Então, isso realmente ajuda para que a China se torne um foco de atenção para a mídia nesses países. Realmente se tem ajudado muito para mudar a imagem da China, é uma coisa que eu e vários colegas estamos tentando de pesquisar, mas é um trabalho muito devagar e difícil também de fazer. Então, essas duas estratégias são mídia, veículos de comunicação. Mas se pensarmos na mídia, quem é a pessoa encarregada de criar o conteúdo jornalístico? São os jornalistas. Então, a terceira estratégia é de convidar comunicadores para irem para a China, para conhecer a realidade do país na China, e para tentar também mudar a imagem que eles têm sobre a realidade do país. E o motivo seria, o propósito que eles têm que quando essas pessoas tornam para os seus países, voltam para os seus países, se tornem comunicadores que falam sobre a China e que têm uma visão um pouco mais matizada da realidade na China. Então, eu, por exemplo, estou fazendo um projeto e eu fiz entrevistas com jornalistas de 15 países da América Latina que foram para a China entre 2012 e 2024 em diferentes grupos e cursos de formação. E foi muito interessante entender o que esses jornalistas, as experiências que eles tiveram lá na China, as dificuldades que eles tiveram e também o que eles fizeram quando voltaram para os seus países e como eles têm agora uma visão mais matizada da realidade no país.
E sobre essa terceira estratégia, que diferença que tem entre os grupos de jornalistas e influenciadores que participam desse programa? Eu falei comunicadores e depois só falei sobre jornalistas, então muito obrigado pela pergunta. Com jornalistas tem um pouco mais de tempo, esses cursos, esses convites para eles visitarem a China. Mas nesses últimos anos, conforme os influencers, os influenciadores têm se tornado muito populares em todo o mundo, a China também percebeu isso, que poderia ser uma ajuda, dar uma ajuda para a China, porque os jornalistas são pessoas que foram formadas em universidades, que têm uma visão crítica, que foram também formadas em uma cultura jornalística que eu falei, que faz com que essas pessoas tenham uma visão mais crítica do papel do jornalista na sociedade. Em comparação com essa realidade, os influencers são pessoas que têm outra visão sobre o que eles estão fazendo. No sentido que, por exemplo, o influencer vai estar mais interessado no engajamento que vai gerar a sua criação, o seu conteúdo. Então, talvez não vai ter esse olhar crítico que um jornalista tem. Então, a grande diferença é essa. Qual vai ser, talvez, o efeito, o impacto do conteúdo que é criado pelos influencers? Isso é interessante, mas é muito novo. É uma coisa que tem acontecido no caso da América Latina, desde 2023, 2024 teve também um grupo. Eles são convidados muitas vezes. O enquadramento é uma competição de produção de vídeos. Então, eles participaram, ganharam em seus países e vão para a China para participar de uma cerimônia, mas também para visitar diferentes lugares no país. Eles vão para, por exemplo, empresas muito sucedidas a nível internacional, como a TikTok, ou a empresa que são os donos da TikTok original, que é ByteDance. Também eles vão para, por exemplo, Huawei, empresas de tecnologia. Então, eles têm uma visão da China, que essa China, ou quando você vai para o Instagram, por exemplo, e vê o conteúdo que foi publicado por esses influenciadores que foram para a China, você vai ver muita matéria sobre tecnologia, as coisas que a China é futuro, que mostra uma imagem da China como essa potência em inteligência artificial, em robóticas. Então você vai ver robôs que estão caminhando pela rua na China, coisas que parecem uma loucura, mas na China, em alguns lugares, tem se tornado uma realidade. Talvez ônibus que sem uma pessoa que esteja ali para dirigir. Então, uma visão da China que é muito especial, e também são conteúdos muito curtos, que tem um efeito muito mais de engajamento muito maior do que uma matéria escrita por um jornalista que talvez tenha, não sei, 1000 palavras, e que vai ser talvez mais chato para as pessoas lerem. Então, essa é uma dos últimos desenvolvimentos dessa estratégia chinesa, da diplomacia pública chinesa no mundo e na América Latina, e eu acho que tem espaço para mais pesquisa para realmente ver esse impacto que vai ter. Com certeza. E o que é o Centro de Intercâmbio de Informações China, América Latina e Caribe? Tá. O Centro de Informações, ou de Intercâmbio de Informações, é troca de informações. Esses mecanismos existem entre vários veículos de comunicação de vários países, não só a China. A China não criou nada. Ela só está adotando coisas que estão funcionando em outros lugares também. Então, nesse caso, nesse sentido, tem um espaço de troca de informações, que quer dizer que quando acontece alguma coisa na China, como a maioria dos veículos de comunicação na América Latina não tem financiamento para enviar
correspondentes na China, então eles podem ter acesso à informação que vem da China diretamente, conteúdo já aprontado por exemplo, mídia chinesa, mas que uma questão importante para considerar também é que essa informação vai estar produzida pela mídia chinesa, que tem uma visão muito especial. A gente falou sobre o jornalismo construtivo. Então, vai ser a visão chinesa que vai ser reproduzida através desse conteúdo. Então, o desafio para a mídia latino-americana é de usar esse conteúdo, que muitas vezes é oferecido de graça, sem custo, mas tem que ter uma visão crítica de como vai utilizar esse conteúdo para realmente satisfazer as necessidades que existem em nossos países, necessidades jornalísticas em nossos países, para os povos da América Latina entenderem melhor também a China. E falando um pouquinho mais do seu pós-doutorado, o que você tem investigado nele? Tá. Então, eu tenho feito muitos projetos pequenos sobre essas diferentes linhas de pesquisa. Um dos primeiros projetos que eu fiz para o doutorado ainda foi fazer uma comparação, por exemplo, entre o canal chinês, CCTV em espanhol, com a estratégia do Irã e da Rússia, que eles também têm canais que transmitem em espanhol, a Hispan TV do Irã e a RT da Rússia. E eu fui para o México e a Argentina fazer grupos focais para saber se o pessoal aí conhecia esses veículos de comunicação e se não, a maioria não conhecia. O russo realmente foi o que a maior parte das pessoas reconheciam, porque eles realmente têm feito um trabalho muito importante para se posicionar nesses países e também para comparar o conteúdo e o estilo jornalístico desses três canais. E realmente o canal russo foi e ainda até agora o canal que realmente tem feito uma pesquisa de campo maior, se podemos falar assim, no sentido que eles realmente entendem o enxergar da América Latina, que é crítico e que tem uma parte da população que é muito crítica do Ocidente. Então, eles têm se alinhado a essa visão para apresentar a informação de uma maneira muito diferente do que a mídia ocidental dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, e que é muito próxima de muitos veículos de comunicação na América Latina. Então, esse foi um dos projetos. Outros projetos que eu fiz também têm a ver com parcerias, não só sobre a China, que o foco é a China, mas, por exemplo, o Telesur tem feito parcerias com vários veículos de comunicação de outros países. Telesur com o RT da Rússia também tem feito parceria. Telesur com, por exemplo, um canal do Médio Oriente, da Al Mayadin, do Meio Oriente, que não tem um canal em espanhol, mas tem feito uma parceria para especialmente apresentar informação sobre a América Latina no Meio Oriente e informação sobre o Meio Oriente e a visão desses países na América Latina. Então, eu fiz também projetos sobre esse tipo de parcerias que são muito interessantes porque essas parcerias de mídia que se consideram, se definem como anti-hegemônicas, são parcerias que são muito interessantes. Às vezes são muito equilibradas, no sentido que os dois veículos de comunicação trabalham de forma... essa parceria é muito simétrica, mas tem parcerias que não são tão simétricas assim. E muitas vezes, por exemplo, a China tem um controle maior sobre... porque tem maior financiamento, então tem um controle e um poder editorial maior do que
o veículo parceiro. Tá? E no caso da China, esse projeto mais grande, que é o maior que estou desenvolvendo agora, é sobre não só a mídia tradicional, mas também sobre outras formas de a China se comunicar. E como também a China tem ganhado espaços nas mídias e nas redes digitais, redes sociais, para se comunicar com a América Latina. E uma das coisas, um dos focos da minha pesquisa é realmente ver como a China, que tem uma cultura jornalística diferente, quais são as barreiras e os desafios para a China realmente ter que essa estratégia se torne numa estratégia sucedida que ajude também as populações na América Latina a entenderem melhor a China. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo são uma série de grupos focais em 5 países da América Latina para entender as diferenças culturais, sobretudo a respeito do jornalismo entre a China e os países da América Latina. Então, uma coisa que a gente faz é trabalhar textos, analisar textos que são escritos na tradição da China e textos que são escritos na tradição mais ocidental, para fazer justamente uma comparação entre essas visões e realmente avaliar a interpretação que a juventude, sobretudo latino-americana, tem sobre as necessidades que os povos latino-americanos têm e sobre a função também do jornalismo nas sociedades latino-americanas. Quais são as dificuldades e desafios para a China em sua estratégia de comunicação? Um dos grandes desafios para a China e para se comunicar com a América Latina é a diferença entre as culturas. E, sobretudo, a respeito do jornalismo e do papel que os povos da América Latina pensam que o jornalismo deveria cumprir. Por exemplo, a visão chinesa do jornalismo construtivo leva com que a mídia tem que ser parceira do governo e também evitar tocar em assuntos que poderiam levar a um conflito social. Isso, na América Latina, em muitos países, não todos, por exemplo, na Venezuela, Cuba, Nicarágua, tem um maior controle do governo sobre o que pode ser publicado na mídia, mas na maioria dos países da América Latina, que tem uma visão mais crítica sobre o papel que o jornalismo deveria cumprir, é associado talvez à censura, à autocensura. E esses países vai ser difícil para a China se comunicar de um jeito que só talvez fala de coisas positivas sobre o seu país, mas não tem outra visão. Falta talvez essa segunda visão que é mais analítica do que talvez acontece na China ou em outros lugares, que talvez falta quando a gente lê textos que foram escritos e que foram publicados por veículos de comunicação chineses. Muito obrigada, Pablo, pela entrevista, pela conversa.